para falarmos da evolução do piano, como ele chegou até nós, dessa forma, nesse formato, aliás, são dois formatos atualmente, o piano de armário, sobre o qual eu vou falar também, e o piano de cauda, passaram-se milênios. Foram muitos séculos, mais de 1000 anos, quase 2. Na verdade, no século 6 a.C., Pitágoras criou um monocórdio, que era uma corda de aço estendida sobre uma caixa de ressonância. Essa corda era presa por uma cravelha à direita, outra à esquerda, e ele tinha uma terceira cravelha móvel, para que ele determinasse, teorizasse, melhor dizendo, o som produzido por essa corda vibrante, de acordo com o seu tamanho. Então, ele diminuía com a cravelha móvel o tamanho dessa corda estendida, e assim ele pôde teorizar. Uma corda com tantos centímetros vibra nessa altura, uma corda com tantos centímetros vibra numa altura de som diferente. Assim, ele teorizou o que os judeus já faziam, não teoricamente, mas eles já tinham uma coisa chamada saltério. Nós, lendo os Salmos da Bíblia, por exemplo, nós vemos várias menções ao saltério. O que é o saltério? É uma caixa de ressonância com várias cordas estendidas, e eles tocavam. Há várias menções sobre isso. Então, já se fazia música muito antes de 1000 anos antes de Cristo. E Pitágoras teorizou isso. Essa é a primeira origem, e ao longo de vários séculos não se falou em teclado. Tudo bem, cordas tangidas com a mão, ou então eles usavam um biquinho de pluma, pena de ganso, pena de avestruz, para tocar, tanger essa corda, e essa corda fazia som. Mais tarde, muitos séculos mais tarde, na Grécia, se criou o sambique. E esse sambique também era chamado de sambuca na Babilônia. A Babilônia, atualmente o Irã, tinha esse instrumento, só que eram 35 cordas. Então, do monocórdio se evoluiu para 35 cordas. E a isso se deu o nome de saltério também na Alemanha, nessa época também. Bom, então, depois desse desenvolvimento e uso muito espalhado pela Europa do saltério, ficou-se séculos sem que houvesse o acoplamento de um teclado às cordas. Não havia esse pensamento. Foi só nos séculos 10 e 11, vejam, passaram-se centenas de anos, que fez-se a anotação, há registros da criação de teclados acoplados a um órgão de folha, ou seja, eram teclas nada desse tamanho, teclas de 1,75 m de altura, mais altas do que eu, que eram tocadas com os pulsos, uma de cada vez, e cada tecla dessa acionava um fole, era o antigo órgão. Bom, essas teclas, ao longo desses séculos posteriores, foram diminuindo de tamanho, e um alemão também, sempre a Alemanha à frente nesse quesito, engenharia de instrumento. Um alemão chamado Simius criou o Simicon, que eram teclas menores e que acionavam plectros também com bicos de pluma, de avestruz ou de corvo, isso também servia, e esses plectros tocavam e tangiam, né, uma corda para cada tecla. E esse Simicon deu origem ao que se chama de clavicembalum, na Itália. Depois, isso se desenvolveu para a espineta, que também era chamada de virginal na Inglaterra. Espineta e virginal são a mesma coisa, só que não são o cravo que nós conhecemos hoje. Eram instrumentos que se colocavam em cima de uma mesa, vejam bem. Só depois é que eles tiveram modelos grandes com pés. Eles eram deitados, eram quadrados ou triangulares, cordas pequenas, pouquíssimas teclas, tocando cada uma delas, fazendo tanger com plectro uma cordinha ali. Eram instrumentos para pequenos ambientes. E nessa época, a técnica de quem tocava esses pequenos teclados era totalmente delicada. Eles, primeiro, tinham pouco espaço de mobilidade. Segundo, por isso mesmo, eles usavam a técnica de mexer os dedos por si só, sem a utilização de nenhum outro membro do corpo. Nenhum envolvimento com braço, antebraço, cotovelo, muito menos pulso. Eles mexiam os dedos e, em geral, inclusive, deixavam o polegar de fora. Eles praticamente não precisavam usar o polegar. Depois de falarmos da espineta e virginal, que são mais ou menos a mesma coisa, nós temos que falar do clavicórdio, que também era um instrumento muito pequeno de teclado, inclusive foi o predileto de Bach. Só tinha 20 cordas. E ele era
tinha um sistema completamente diferente desses do virginal e da espineta, porque as teclas, elas não pinçavam, não acionavam um plectro para pinçar, ou seja, a corda não era pinçada, ela era percutida por martelos. Isso assemelha demais o clavicórdio ao mecanismo que séculos mais tarde foi usado por Cristofori no piano. Por isso que nós pianistas dizemos que o piano, na verdade, o seu ancestral primeiro, mais recente, entre aspas, na história, é o clavicórdio, e não o cravo, como todos pensam, porque o cravo continua sendo um desenvolvimento, e agora eu vou falar dele. O cravo, seguindo a sequência histórica, ele foi simplesmente um alargamento do que era o virginal, do que era a espineta. Muito mais teclas, muito mais cordas, embora continuando com um sistema de pinçamento, e por ter mais cordas, ele era muito mais potente. Então, erradamente, as pessoas pensam que o cravo é o antecessor do piano, mas não, é o clavicórdio, que veio, inclusive, um pouquinho antes dele. E na altura das composições primordiais e maravilhosas, magistrais de Bach, que ele escreveu, ele sempre se referia ao clavicórdio como um instrumento da sua alma, era o seu predileto. Por quê? Ele tinha possibilidade, já que a corda era percutida, ele tinha possibilidade de fazer um dedo, timbrar mais uma nota do que outra. Isso era impensável no cravo. Se eu tocasse no cravo assim ou assim, o som sairia com o mesmo volume, independente da força de ataque, da força de peso que eu transferisse para essa nota. Já no clavicórdio, não. O clavicórdio tinha essa sensibilidade ao toque e por isso ela se prestava. Foi graças a ele que Bach pôde pensar as invenções a 2 vozes, a 3 vozes, e nós podemos imaginar planos sonoros diferentes ao mesmo tempo, na horizontalidade de sua escrita, ao mesmo tempo que com a verticalidade de sua harmonia imbatível, incontestável. Foi um instrumento que agradou muito a Bach. E, claro, ele compôs também para cravo. Sua produção tecladística foi basicamente para cravo e órgão. Mas chegou o século XVIII, 1702, Cristofori criou um instrumento na Itália. Ele estava a serviço de um rei na Itália, da Toscana, e ele foi em busca de um instrumento que pudesse exatamente ter piano e forte no mesmo dedo, ou seja, que nós pudéssemos, ou na mesma mão, melhor dizendo, tocar forte a melodia e menos forte o acompanhamento. Isso aqui menos, isso aqui mais. Ele conseguiu isso criando o que ele chamou de pianoforte, que é o antecessor do piano. Na verdade, nós temos clavicórdio, pianoforte, piano. Então, o primeiro nome desse instrumento foi cravo col pianoforte. Então, a possibilidade justamente de variar os timbres foi o grande ganho de Cristofori. Ele criou um sistema de uma alavanca, a gente aperta aqui e o martelo sobe. Ao mesmo tempo que o martelo sobe, o abafador se desgruda da corda, então ele a deixa vibrar. Mas no mesmo momento, esse abafador, se eu largar a tecla, esse abafador volta. Então, esse som que eu emiti é cortado por mim mesma. Isso já no piano de Cristofori. Isso fazia com que notas não se misturassem, como era muito comum em outros instrumentos predecessores. Então, foi um avanço enorme, mas havia vários problemas de mecanismo. As teclas eram pesadas, o instrumento não tinha um som muito bom. Claro, eram os primórdios do pianoforte. Então, Bach conta a história que em 1733, Bach foi conhecer um pianoforte já fabricado na Alemanha por Silbermann. E diz a história que ele não gostou. Ele repreendeu essa força de tecladista que ele teria que ter para pressionar. Ora, Bach era um virtuoso do teclado, mas teria que ter uma força tão muscular para acionar essas teclas e fazer sair o som que ele não gostou. Então, Silbermann desenvolveu esse mecanismo. Então, o pianoforte foi criado na Itália e ele se desenvolveu realmente na Alemanha, onde
se atingiu um nível muito superior algumas poucas décadas depois.